Boa noite, então vamos começar mais um Paula Responde. Eu vou começar respondendo a pergunta do YouTube, que foi do Júlio César de Souza. Ele perguntou: fobia em dirigir tem como acabar? Na verdade, a famosa amoxofobia. Amoxofobia é o medo de dirigir. E quem tem esses sintomas, né, pessoal, quem tem o quadro, em geral sente muita vergonha, porque parece que está associada à incompetência, pessoa burra, não sabe dirigir, quando bem pelo contrário, o medo de dirigir ele está muito associado a um nível mediano a alto de inteligência, pessoas mais sensíveis e pessoas que se preocupam muito com as críticas. Essas são o que está muito associado ao medo de dirigir. Em geral, pessoal, as pessoas que têm medo de dirigir são pessoas que, no fundo, têm muito medo de serem julgadas. Então, elas ficam com medo de fazer um estrago muito grande com o carro, no trânsito. O trânsito é um momento de pressão que você tem que tomar decisões rápidas. Tem outras pessoas ali que estão te pressionando também, você não pode se distrair. Então, em geral, as pessoas que têm medo de dirigir, elas têm um medo muito grande de críticas, medo de serem julgadas. E também tem muitos fatores psicológicos associados ao medo de perder o controle. Porque é uma situação, dirigir é uma situação que a gente controla até um certo limite, né? Eu posso estar sendo prudente no trânsito e uma pessoa que pode não ser prudente, a minha vida fica total no controle dela. Então, também são vários problemas psicológicos que vão associando esse tipo de problema. E a pergunta do José é se tem tratamento. Sim, né? Tem que tratar, pessoal. Tem que fazer um tratamento combinado. E até tem especialistas, tem psicólogo especialista em medo de dirigir. E aí só trata isso, porque daí você vai num carro até da autoescola, muitas vezes o terapeuta vai junto com o paciente na sessão, então tem que ser aquele carro que tem, né, que vai também o guia da agência ali de direção também vai junto, porque o aluno pode ter, né, se sentir mal, pode acontecer alguma coisa, então vai junto. O terapeuta vai no banco de trás guiando e orientando então a atividade. Então tem tratamento sim. Agora com esses simuladores também abriu uma oportunidade muito boa para a gente simular a situação de dirigir na rua antes. Então é muito comum um terapeuta ir com o paciente no simulador. Em alguns casos pode ser demanda para medicação, então sempre tem que ter pelo menos uma avaliação psiquiátrica para ver se é o caso, mas em muitas vezes a pessoa consegue tratar isso de uma forma mais comportamental, treinando mesmo, se expondo na terapia, né? Porque a gente vai vencendo os medos, pessoal, conforme a gente vai se expondo gradualmente a ele. Então, primeiro na terapia vai se trabalhar esse medo de dirigir, quais são as questões que podem estar ligadas a isso, e começar aos poucos. Primeiro entrar num carro sem dirigir, depois, né, simular que tá dirigindo, depois pode ir para um simulador na autoescola e por aí vai se treinando aos poucos, mas tem cura. Isso é um tipo de fobia, né? É um tipo de transtorno de ansiedade, o medo excessivo em fazer algo, fobia, que é a amaxofobia, que é o medo de dirigir mesmo, tá? E isso é muito comum. Pergunta do Instagram. É do Frases RCV, é um perfil com bastante seguidores até, mas a pessoa não colocou o nome de quem perguntou, mas vou falar então no nome do perfil. Como uma pessoa com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pode lidar com base no tratamento com as recaídas? Tem alguma dica para quem já faz tratamento do TOC, algo além das consultas semanais com psicólogo e psiquiatra? Bem, o transtorno obsessivo compulsivo, pessoal, é um transtorno mental que tem cura, tá? Tem tratamento, tem cura.
Na grande maioria dos casos, sim, vai precisar também de um auxílio medicamentoso para fazer o tratamento, principalmente para trabalhar a impulsividade do paciente, então tem que ter uma avaliação, tratamento psiquiátrico. E semanalmente a terapia mais indicada para toque é a terapia cognitivo-comportamental, que é um terapeuta, que pode ser um psicólogo ou um psiquiatra, que é especialista em TCC, que é a terapia que vai trabalhar com foco no comportamento. Então, o que é o toque? O toque é um transtorno de ansiedade, né, que agora já está mais na família dos transtornos mais obsessivos mesmo, que ele vai ter obsessões, que são pensamentos invasivos fora do controle, além da vontade do paciente, são pensamentos obsessivos que ficam na mente, contra a vontade da pessoa, ela não consegue parar de pensar, então é uma obsessão. E ela, para aliviar esses pensamentos que geram muita angústia, muita ansiedade, ela acaba fazendo um ritual, que é um comportamento para aliviar a obsessão. Que aí é o que é a obsessão no comportamento, que vai ser a compulsão. Compulsão nada mais é que impulsividade no comportamento. Obsessão, impulsividade no pensamento. Então, eu tô com pensamentos obsessivos, eu coloco no comportamento, compulsão. Então, a pessoa cria um ritual e acredita que fazendo aquele tipo de ritual, daquele tipo de comportamento, ela vai aliviar o pensamento dela, aliviar o sofrimento. O que acaba acontecendo e ela vai alimentando. Por exemplo, ela fica pensando que se não conferir a porta 7 vezes ao sair de casa, a casa dela vai pegar fogo e vai explodir. Então, todos os dias ela sai de casa e esqueceu. Aí no elevador ela começa a sentir mal, tem que voltar porque tem que fechar a casa 7 vezes. Ela vai lá e fecha 7 vezes. O que acontece no final do dia? Realmente a casa não explode. E aí, cada vez mais ela vai acreditando que aquele ritual que fez aquele pensamento que ela tinha certeza, estava obsessivo na cabeça dela, ela estava sentindo que aquilo ia acontecer. Então, para ela é uma realidade, ela confirma que realmente eu fechei a porta e a casa não explodiu, e vai confirmando e vai aumentando o poder desse ritual. Cada vez mais ela tem que fazer algum tipo de comportamento para aliviar a ansiedade mental dela. Precisa de tratamento, pessoal, não adianta. O toque, ele é um transtorno, dos transtornos mentais, um dos que mais causam prejuízo e sofrimento à pessoa que está lidando com ele. Porque a pessoa perde um tempo de vida, perde um tempo no dia a dia dela em função dos rituais, em função da angústia, do sofrimento dela. Não é fácil. E é o que eu sempre falo para vocês, não dá pra gente achar que um transtorno mental que é muito difícil de lidar, a pessoa pode se virar sozinha, vai melhorar com o tempo. Não, a pessoa precisa o quanto antes buscar uma ajuda profissional, tá bem? A Vanessa Lima, meu problema é roer as unhas, isso também pode ser um problema de ansiedade, Vanessa. Tem até um nome, né? É onicofagia. A pessoa fica obcecada em roer a unha. Só que muitas vezes a pessoa vai no dermatologista, que tem onicofagia, porque rói demais a unha, vai no dermatologista, e o dermatologista faz tudo que é tratamento, mas aí vai ver que é psicológico mesmo a situação. Então tem que daí buscar um tratamento também psicológico, tá bem? E a nossa última pergunta, que é a do Facebook, que é da Genesi Moraes. A Genesi pediu bastante, ela escreveu em várias redes. Genesi escreveu o seguinte: tenho medo de perder as pessoas, meus pais. Tenho fobia de morte, de perder alguém. Bom, pessoal, na verdade, o medo de perder as pessoas que a gente ama também é muito comum. Na verdade, nos pais, no caso da Genesi, a gente nasce, a gente já vê os nossos pais. Então, em geral, a gente nem sabe o que é, a gente nem conhece o mundo sem eles. Desde que a gente nasceu, eles estão aqui. Então, a gente nem sabe o que é viver um dia da nossa vida sem eles. E é uma experiência que realmente só quando a gente passa
é que a gente vai conseguir significar os nossos sentimentos e a experiência que a gente está vivendo. É igual o dia da nossa morte, a gente sabe que vai chegar, a gente sabe que não tem como evitar, que é um dia que a gente não quer que chegue logo, então a gente prefere, a gente precisa aceitar isso como uma parte fundamental da vida, mas a gente pode evitar de ficar pensando. Igual o dia da nossa morte, são os dilemas mais cruciais da vida que todos nós vamos passar. A gente sabe que todos nós vamos passar por esse dia de perder os nossos pais, né? Dia de perder pessoas importantes pra gente. E a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível, aceitando que é um ciclo da vida e sempre se apegando aos que ficam, né, pessoal? É quando a gente pensa assim, é uma experiência que a gente até imagina o quanto dói, mas que até quando acontece é uma dor tão dilacerante que só quando acontece e quem tá passando por isso pode significar de uma forma mais específica, né? Porque é uma dor dilacerante, a gente não tem muito o que fazer, pessoal. E a melhor coisa é a gente fazer como a gente aceitar e saber lidar, assim como o dia da nossa própria morte. Não pensa, mas a gente sabe que vai chegar. Claro que sempre ajuda a gente manter uma força espiritual evoluída, a gente sempre trabalhar com o nosso espiritual, que vai melhorar o nosso bem-estar, a nossa paz, a nossa forma de encarar os problemas ajuda muito. E aqui daí não vai depender de religião, de qual caminho, cada um tem que escolher o seu, mas ser uma pessoa espiritualizada ajuda bastante. E a gente pelo menos aceitar a dúvida, aceitar, tolerar as dúvidas, as coisas que a vida, que a gente não tem muita explicação, né? Mas a melhor forma é essa, a gente aceitar, saber que é algo que vai acontecer, que todos nós vamos ter que passar por isso e que é bem complicado mesmo, que é melhor não ficar pensando muito. Agora, esse nosso próximo século, em 20 anos, a gente vai ter o maior índice, um alto índice de idosos que já perderam os filhos, que nem tem nome, né, pessoal? A gente perde os pais, nós somos órfãos. Perde o marido, é viúvo. Perder o filho é algo tão antinatural que não tem nem nome. Até eu escrevi uma crônica, agora acho que no mês passado foi publicado também na Superela, em que eu falo isso, né, do quanto não tem nem nome para dizer quem perde um filho. Que eu até digo que o nome mais próximo seria sentenciados, porque é uma sentença de uma dor que vai perdurar para sempre. E a gente vai ter em 20 anos, vai ser o século de idosos sem filhos, porque as pessoas estão morrendo mais de acidente e violência do que de causas naturais, de envelhecimento. Então, tá morrendo muito mais jovens do que idosos, e estão ficando os idosos que são os pais enlutados, que é também uma situação bem triste. Então, isso pode acontecer com todos nós. Pode acontecer também a perda de um filho, como eu tenho falado para vocês, que aí é muito mais triste, porque é algo que nem inconsciente a gente consegue aceitar, porque é antinatural, a gente não está preparado para isso. Mas a realidade é essa, pessoal. A gente não tem que pensar, a gente tem que tolerar a dúvida, a gente tem que aceitar que é um dia que vai chegar, o dia de perder as pessoas que a gente ama, e a gente tem que se apegar aos que ficam. Esse é o único consolo da vida. Que alguns partem e outros chegam, né? Esse é o ciclo, por isso que o ciclo tem que continuar, tá bem? Então, eu já vou ver aí as perguntas de vocês. A Viviane Rodrigues, já sofro muito só de saber que a minha mãe pode morrer, só a possibilidade já é muito ruim de pensar. Eu também, felizmente, eu tenho os meus pais aqui, eu também não penso não é bom pensar não, viu? A Genesi já viu que eu respondi, mandou um beijo, Genesi. A Dirce, tenho todos os sintomas do toque, Dirce. O Léo, você tem um dom, obrigada pelo carinho. Tá bem, pessoal, então semana que vem, às 20 horas, quarta-feira, a gente se encontra aqui pra gente continuar conversando. E as perguntas, eu já vou vendo o que vocês vão perguntando. E na próxima quarta pode ser a sua respondida. Não se esquece, entra no meu canal do YouTube, se inscreve lá e você vai também ficar sendo avisado sempre que chega um vídeo novo. Um beijão!